Próclise, mesóclise, ênclise são esses fenômenos que vamos trabalhar que dizem respeito à posição que o pronome oblíquo átono ocupa na oração em relação ao verbo. Vamos trabalhar então pronomes mais peculiarmente. Haja vista que trabalhamos já os pronomes pessoais do caso reto, caso oblíquo átono e caso oblíquo tônico. Essa aula, ela se destina a explicar a você como esses pronomes, os oblíquos átonos, posicionam-se devidamente nas frases em relação ao verbo. Então vamos. Tá aqui a colocação pronominal, sintaxe de colocação pronominal. Muito embora nós chamemos isso aqui de sintaxe, existe até um consenso entre os gramáticos que esse assunto ele é mais de eufonia, ou seja, quanto à pronúncia do que realmente de sintaxe, de colocação. Mas, enfim, as regras estão aí e é preciso aprendê-las para que nosso sucesso seja garantido em provas e em concursos. Vamos lá então, posição dos pronomes oblíquos átonos. Os pronomes, então, em relação ao verbo, podem ocupar três posições. A próclise, já falamos aqui, que é quando o pronome se posiciona antes do verbo. A mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo. E a ênclise, quando o pronome está após o verbo. O pronome oblíquo átono, por ser fraco, ele se apoia no verbo. Melhor, ele gruda no verbo. E é isso que significa o clítico. Em grego, clítico significa grudar, colar, estar junto. Então, pró está colado antes. Esse metso, né, Mesopotâmia, por exemplo, entre, no meio de rios, esse metso é no meio. E esse em aqui de após. Esse é o significado das palavras aqui. Não vai estranhar, é bem tranquilo. Bom, e aí nós temos aqui, além disso, olha lá, ó, o esqueminha para que você possa memorizar melhor. Próclise, ênclise, mesóclise e aqui o verbo. Show de bola? Pronomes pessoais. Bom, antes de continuarmos, é necessário que façamos aí uma retomada nos pronomes pessoais, quanto às suas características, e você vai entender. Tá aqui. Os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto e do caso oblíquo, né? Oblíquo átono e oblíquo tônico. Mas o pronome do caso reto, nesta aula, ele não nos interessa. Então, risca daqui. Os pronomes também oblíquos tônicos também não são nosso objeto de estudo. Agora, os pronomes oblíquos átonos, sim. Me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Esses aqui são os pronomes com os quais vamos trabalhar. Mentalizado isso, nós temos que ver as peculiaridades disso aqui. Esses pronomes o, a, os, as, eles possuem algumas características bem específicas, algumas variantes. Vamos relembrar aqui então. Quando o verbo termina em R, S ou Z, está lembrado disso aqui então? E se quisermos acrescentar a esse verbo os pronomes, são pronomes, hein? O, a, os, as, o que temos que fazer é cortar essa consoante final do verbo e acrescentar a consoante L. E aí teremos lo, lá, los e las. Um exemplo aqui então, quero encontrar sua irmã, o mesmo exemplo. Quero encontrar sua irmã, quero encontrar mais a. Eu vou cortar esse R aqui e vamos dizer a forma final, quero encontrá-la ainda hoje. Tudo bem? Outro exemplo aqui agora com o verbo que tem o S no final. Eu pus o livro sobre a mesa. Eu pus mais o sobre a mesa. Eu pulo sobre a mesa. Professor, não pula não. Vai quebrar a mesa. Você é gordo. Não, aqui é pulo de eu o pus, de colocar. O exemplo 3 aqui, o ganho fácil seduz muitas pessoas, agora o verbo termina em Z. O ganho fácil seduz mais as. O ganho fácil sedula-as. Que legal, que bonito isso aqui, né? Lembra aquela frase lá do Jânio Quadro, filo porque quilo. Fiz porque eu quis. Na verdade, é filo porque o quis. Esse porque aí puxa o pronome para antes do verbo. É palavra atrativa. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Então vem comigo aqui. Além dessas terminações em R, S e Z, é possível também que um verbo termine com um grupo nasal. An, em, ão, oin, oin. Nesse caso, ou nesses casos, o que vamos fazer, caso queiramos acrescentar um pronome oblíquo átono ou a, os, as, é manter a terminação, não corto mais nada e só acrescento a consoante N. E teremos no, na, nos e nas. Observe os exemplos. Encontraram sua irmã no colégio. Quem é a sua irmã? A. Então encontraram mais A.
Como aqui terminou em grupo nasal, an, vamos dizer então que encontraram na, sem cortar nada. E vamos a uma tirinha para você animar. Tá aqui. Me diga uma coisa. O correto é diga-me. Olha o pronome aqui sendo corrigido. Tá? Me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Ah, para descontrair um pouquinho. É sobre isso que vamos falar. Como está esse pronome aqui em relação ao verbo nos três quadrinhos? Ele está após o verbo. Ele está enclítico ao verbo. Existe regra para isso? Claro que sim. Velazemos agora. Olha aí, ó. Velazemos, veremos as regras. O professor se empolga já ao dar a aula de pronomes, né, de colocação pronominal, já quer usar mesóclise aqui de maneira pedante. Mas não, é para você se acostumar já a essas formas. Então vamos lá. A ênclise, colocação pronominal após o verbo, tem uma regra essencial, que é a regra mais importante de todas. Início de frase e após pausa vamos usar a ênclise. Como assim, professor? Como assim? Nunca, jamais, em tempo algum, em português padrão, em português culto, vamos iniciar uma frase com pronome oblíquo átono. Então isso aqui, ó, me empreste a caneta, isso aqui não existe em português padrão. É empresta-me ou empreste-me a caneta. Então temos aqui um verbo iniciando a frase, início de frase, eu não vou usar o pronome oblíquo. Me, te, se, nos, vos. Esses pronomes não podem iniciar a frase. Os tônicos podem. A mim ninguém ajudou ontem. A ela ninguém disse nada. Ou pronomes pessoais do caso reto. Eu estou aqui. O problema é com os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Eles não iniciam frase em português. Vamos lá então aqui, outro exemplo. Olha lá, que correto. Usa-se a ênclise ainda com as seguintes formas verbais, quando houver um infinitivo impessoal. Minha vontade era seguir-te. Eu destaquei aqui, vou destacar todos os pronomes aqui em caixa alta, tá? Letra maiúscula aqui, né? Caixa alta, para poder facilitar a sua visualização, tudo bem? Então, minha vontade era seguir-te. Por que o pronome foi colocado aqui após o verbo? Porque o verbo está no infinitivo. Lembrando aqui que o infinitivo termina em R, seguir. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, também o imperativo pede, perdoa-me o inconveniente, tá? Diga-me uma coisa. E até porque também é início de frase, aqui acaba coincidindo. Mas a regra do imperativo aqui também vale. E o gerúndio não precedido de em, porque quando ele estiver precedido de em, aí usaremos a próclise. Então está aqui, saiu de lá lamentando-se. Agora, se fosse em se tratando de gramática, estamos estudando bastante. Em se tratando e não em tratando-se, porque tem aí o pronome, a preposição em se tratando. Tudo bem? Bom, e temos um macete aqui. Observe aqui, ó. O início de frase aqui, ó, é o in. Aqui o infinitivo é in também. O imperativo tem in de novo e o gerúndio tem um. É o in, Olha lá. Isso é o que então? Isso é o in, Dá até a musiquinha, lembra aquela sinfonia, não lembra? Para você não esquecer. É, professor, cheio de graça. A sinfonia aqui de Beethoven. Vamos lá então. Tá aqui. Olha só. Mesóclise. Bom, você entendeu então que vamos usar a ênclise com in. In de início de frase, ênclise. In de verbo no infinitivo, in verbo no imperativo, verbo no gerúndio. Passemos para as regras de mesóclise. Vamos usar a mesóclise em dois casos somente, tá? É quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então temos aqui, convencê-lo-ei a sair. O que é esse convencê-lo-ei? É convencerei ele. Convencerei ele não existe em norma culta. Convencerei-o também não. É convencê-lo-ei. Então o pronome é colocado entre o verbo e a sua desinência. Ou ainda, convencer-te-ia a ficar, ou convencê-lo-ia a ficar. Então aqui qualquer pronome pode aparecer, contanto que o verbo, como mesoclítico, contanto que o verbo esteja no futuro do presente, né, eu cantarei, falarei, direi, ou no futuro do pretérito, cantaria, falaria, ouviria, traria, tudo bem? Não confunda com fazia.
Fazia é pretérito imperfeito e faria é futuro do pretérito. E é nesse caso, futuro do presente, futuro do pretérito, que cabe a mesóclise. Agora, se houver atração, se houver palavra atrativa, o que é a palavra atrativa? Vou explicar daqui a pouco. Aí teremos a próclise. Não o convencerei a sair. As palavras atrativas são aquelas que puxam o pronome para uma posição anterior ao verbo, ou seja, são palavras que exigem a próclise. E dentre essas palavras atrativas, a mais forte, com certeza, é a palavra com sentido negativo. Não, jamais, nunca, ninguém, nada. Palavras que indicam negação pedirão o pronome antes do verbo, o pronome em posição proclítica em relação ao verbo. Então, não convencer-lo-ei não existe, não convencerei ou não o convencerei a sair. Show de bola? Vamos adiante então aqui. Próclise, agora sim, as regras mais fortes, mais importantes. A colocação pronominal normal do português é a ênclise. A próclise, digamos assim, é uma colocação mais forçada. A palavra atrativa puxa. Muito embora o português de Portugal goste mais da ênclise e nós brasileiros gostemos mais da próclise. Vamos ver então aqui quais são as regras. Primeiro, então, regra por atração. Quais são as palavras atrativas? São 5. Primeiro caso, já falamos que é a palavra de sentido negativo. Então, não, nada, ninguém, nunca, jamais, etc. Não lhe pedi nada ainda. Esse nada aqui não tem força. O que tem força é a palavra negativa que vem antes do pronome. É importante você perceber isso. Então, esse pronome está antes do verbo devido a esse não. A outra regra de palavra atrativa são os advérbios em geral. Aqui, hoje, lá, amanhã, agora. E no caso, não é o advérbio de negação, então ele acaba puxando, né, o pronome, atraindo o pronome por 2 motivos. Aqui se trabalha sério. Não vou dizer que aqui trabalha-se sério. O aqui é um advérbio de lugar e exige o pronome na posição proclítica. Temos também pronomes relativos, que, cujo, qual, quem, onde, tá? A qual, quanto, dependendo aí do emprego. E nesse caso vão atrair também. Há pessoas que se enganam com frequência. Muito comum em concursos aqui, tá? Ah, professor, mas eu posso confundir esse que com a conjunção subordinativa, não posso? Pode, mas a boa notícia é que nós temos também a conjunção subordinativa. Mas antes disso, pronome indefinido vai também atrair aí a próclise. Tudo, nada, todos, ninguém. Então observe aí que inclusive o nada é palavra negativa e é também palavra pronome indefinido. E vai pedir próclise. Tudo se transforma. E a conjunção subordinativa, o que, por 2 motivos, o que atrai, ó, por ser pronome relativo e por ser conjunção subordinativa. Que, se, quando, caso, embora, e as locuções também, tá? Posto que, uma vez que, para que, visto que, à medida que, são palavras que puxam, que atraem o pronome oblíquo-átono para a posição anterior ao verbo. Essas 5 palavras aqui, então, devem ser entendidas, guardadas na memória, porque são muito importantes. Isso aqui é o que mais cai, é o que é mais cobrado em qualquer concurso. Aí temos também outros fatores, tá? Então aqui, ó, quando a encontrei, meu coração palpitou. Assim que a encontrei, quando a encontrei, esse quando aqui puxou, temos outros fatores de próclise também, com gerúndio e com infinitivo. Gerúndio precedido de em. Está lembrado que o gerúndio ele pede ênclise? Exceto quando é precedido de em? Então aqui é a regra. Então gerúndio com a preposição em si falando, então esse em aqui puxou o pronome se para a posição anterior ao verbo. Em si falando de universidades, as públicas são melhores, dizem. Infinitivo pessoal precedido de preposição. Importante isso. Mas, professor, o infinitivo não é ênclise? É. Então já decore isso. Essa aqui é a última coisa que vamos falar nessa aula, a crase facultativa. Quando o verbo estiver no infinitivo precedido de preposição, tanto faz próclise quanto ênclise. Então aqui, ó, não o censuro por se orgulhar de seu povo. E já anote aí, não o censuro por orgulhar-se de seu povo também é possível, tá? Ainda na regra de próclise. Vamos lá, outros casos então aqui. Em frases interrogativas. Quem te disse essa barbaridade? Frase interrogativa pede próclise. É pouco cobrado. O que mais cai, como eu disse, são aquelas 5 regrinhas iniciais das palavras atrativas. Frases exclamativas e optativas. Venha me dizer isso aqui.
Deus te ajude, meu filho. E o que são frases optativas? São aquelas frases que expressam um desejo, uma vontade de quem fala. Deus te ajude, Deus nos abençoe, bons ventos o levem. Então, não levem-no. O Senhor nos guarde, não o Senhor guarde-nos. Tudo bem? Vamos adiante então. Locuções verbais. Isso aqui é mais chatinho. É bastante regra aqui e eu consegui condensar no seu slide em 3 regras que vão resolver o seu problema. Então, quando nós temos os chamados tempos simples, é o que nós já acabamos de ver, né? As regras se concretizam, as regras elas ficam naquilo que falamos. Quando houver locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar mais verbo principal, as regras mudam um pouco não, mudam bastante. Observe aqui então, se a locução verbal vier no início da frase, aí não tem como, né? O pronome oblíquo fica depois do auxiliar ou depois do principal. Quero te ouvir ou quero ouvir-te. Então você pode colocar enclítico em relação ao auxiliar, quero ouvir, ou enclítico em relação ao verbo principal, tá? Enclítico ao auxiliar ou enclítico ao principal. Já se houver partícula atrativa antes da locução, então olha só, início, mas se houver partícula atrativa, uma daquelas 5 que nós vimos, coloca-se o pronome oblíquo antes do auxiliar ou depois do principal. Não te quero ouvir. Ou, mesmo com não, não quero ouvir-te. Mas, professor, o não pede próclise, pede em palavra que tenha o verbo aí seja tempo simples. Quando houver aqui a palavra em locução verbal, o verbo em tempo composto ou locuções verbais, vamos utilizar essas 2 formas. Aí muda um pouquinho. Percebeu? E a terceira é se a locução não vier no início da frase, nem precedida de palavra atrativa, o pronome cabe em qualquer posição. O mestre lhe queria dizer algo, o mestre queria lhe dizer algo, ou o mestre queria dizer-lhe algo. Tudo bem? Não há palavra atrativa aqui, então tudo aqui é possível. Há uma quarta posição aqui, dizem que foi inventada pelos brasileiros, que é essa do meio, essa segunda aqui, sem o hífen. O mestre queria lhe dizer. É possível também, apesar de haver algumas resistências gramaticais. Quando temos queria lhe dizer com hífen, aqui temos o pronome oblíquo enclítico em relação ao auxiliar. Se tirarmos aqui o hífen, temos o pronome oblíquo proclítico em relação ao principal. Viu a diferença? Enfim, essas 3 são as mais canônicas, são as mais aceitas, por isso que eu coloquei aqui para que nós trabalhemos, para que nós possamos enxergar, possamos ver isso aqui bem. Tudo bem? Vamos então agora a algumas observações. Observação número 1. Tanto nas locuções quanto em verbos simples, nunca ocorre ênclise, isso cai muito, muito. Se tiver um verbo no particípio, nunca ocorre ênclise com o futuro do presente pretérito, já vimos isso é mesóclise, a não ser que haja aí palavra atrativa, vai ser próclise. Agora, com o verbo no particípio, não ocorre ênclise. Particípio é ado ou ido e as formas irregulares, tá? Então, naquele momento, ele havia entregado o te, até trava a língua isso, havia entregado o teu envelope, tá podre, não pode. Naquele momento, ele te havia entregado o envelope, ou naquele momento, ele havia te entregado o envelope, tá? Isso aqui tá correto. Tudo bem? Entregado te, falado te, dito te, não existe isso. Falado lhe, não existe isso. Não há ênclise com verbo no particípio. Você entendeu isso? Show de bola! Observação 2. A pausa anula a força das palavras atrativas. Essa pausa normalmente é marcada pela vírgula. Então a ênclise prevalece quando ocorre essa pausa. Observe, aqui você vive bem. Temos aqui um advérbio e o advérbio ele atraiu o pronome. Acontece que o advérbio está deslocado. E quando o advérbio está deslocado, a vírgula é facultativa. Se você opta por essa vírgula, você causa uma pausa. É como se fosse um início de frase, tá? Então aqui, vive-se bem. Não vou dizer que aqui se vive bem. Outro exemplo aqui. Depois, vai-se de canoa até os confins. Olha o depois aqui. O depois também é um advérbio de tempo. Se não houvesse essa vírgula, depois se vai de canoa. Com a vírgula, causamos aqui, e a vírgula é facultativa, causamos aqui uma pausa, semelhante ao início de frase, então não vou dizer depois, vírgula, se vai, é depois, vai-se de canoa, é aqui a frase de Mário Palmério.
Logicamente, aí vem uma observação: a próclise prevalece se a vírgula estiver separando um elemento que seja intercalado, ou uma oração intercalada, ou uma expressão intercalada. Então, observe aqui. Alfredo disse que, apesar de toda a correria, note que a palavra atrativa é uma conjunção integrante, disse isso. Disse que, apesar de toda a correria, temos aqui uma expressão somente intercalada, se dispunha a viajar com ela mesmo após a vírgula. É diferente aqui. Então, essa vírgula aqui não está separando a palavra, digamos assim, atrativa, e sim um termo intercalado. É como se entre esse que e esse se não houvesse separação. Viu a diferença? Cuidado com isso aqui, que isso tira o sono de alguns concurseiros, hein? Mas não vai tirar o seu. Vamos adiante, então. Observação 3 é a colocação pronominal facultativa. Sujeito seguido de verbo sem palavra atrativa. Normalmente esse sujeito é um pronome pessoal do caso reto ou um substantivo. Ela me convidou para a festa ou ela convidou-me para a festa. Sujeito seguido de verbo, pronome aqui caso reto, não tem por que você colocar somente a ênclise ou somente a próclise. As duas formas são aceitáveis pela norma culta. Um substantivo. O menino se cortou com a faca. O menino cortou-se com a faca. Agora, se eu colocar como sujeito um pronome indefinido, por exemplo, alguém, o alguém exige próclise. Alguém se cortou. Infinitivo precedido de preposição. Achei melhor ficar quieto para não o contrariar. Note que temos um não aqui. Para a preposição, olha, o infinitivo contrariar com a preposição antes, mesmo com palavra atrativa, podemos ter o que então? Achei melhor ficar quieto para não contrariá-lo. Isso aqui é infinitivo. Cadê o verbo aqui no infinitivo, professor? Você está lembrado? Quando o verbo termina em R e SZ e R é infinitivo, nós cortamos e acrescentamos L, mas o verbo não deixou de ser infinitivo. Então, tanto faz, achei melhor ficar quieto para não o contrariar, e aí o não pediu aqui a próclise, mas como o verbo é infinitivo, para não contrariá-lo. Beleza? Isso aqui é cobrado dependendo da sua banca examinadora. E com isso chegamos ao fim desta aula. Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, faça a revisão, reveja o vídeo para que você possa ficar fera nisso aqui, visto que é assunto deveras cobrado em concursos públicos em diversas bancas. Eu aguardo você para a próxima aula, que será de realização, correção de exercícios desse assunto. Até lá!